Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula de hoje, onde nós vamos discutir sobre drogas vasoativas. Eu sou Erley Bispo, eu sou plantonista e trabalho quase que diariamente com pacientes graves que precisam de drogas vasoativas. E eu preparei essa aula de hoje para te explicar o porquê de cada uma das drogas que você vai utilizar na sua prática clínica de acordo com os diferentes tipos de choque e te fazer entender de uma vez por todas como manejar sem medo as drogas vasoativas no seu paciente. E eu sei que esse tema, de uma forma geral, não é nada fácil de estudar. Eu até fiz uma enquete lá no Instagram e 97% das pessoas responderam que realmente esse tema não é nada fácil de se aprender. Eu sempre encontro com colegas que têm bastante dificuldade de estudar uma coisa e colocar o que estudou na prática. E essa dificuldade, adivinha, também acontece no contexto das drogas vasoativas. São muitos cenários clínicos para você considerar, são muitos fundamentos para você aprender. E, pensando justamente nas dificuldades que eu tive quando me formei, eu decidi preparar essa aula para te ajudar. Te ajudar no teu raciocínio na hora que você estiver usando alguma dessas drogas. E eu preparei essa aula de hoje também por um motivo. Eu preparei essa aula para dar um basta à forma complicada e difícil como te ensinam sobre drogas vasoativas. Quando eu ainda estava lá na faculdade de medicina, não teve nenhum módulo, não teve nenhuma matéria que falava sobre drogas vasoativas. Só fui ver alguma coisa sobre essas drogas já lá no final do curso, e ainda assim, só porque eu fui voluntário nos plantões de UTI e nos plantões de emergência. Senão, eu teria me formado e não teria nem visto nada sobre drogas vasoativas. E talvez tenha acontecido a mesma coisa com você, mas talvez pode até não ter acontecido também. Porém, nessa época que eu comecei a acompanhar os plantões, as coisas que eu aprendi foram todas de orelhada. Sabe o que é aprender de orelhada? Aquilo que o plantonista me dizia como fazer, porém sem explicar muito bem o porquê fazer cada coisa. No fundo, sabe o que é que eu percebia? De verdade, eu percebia que nem aqueles colegas médicos ali de plantão sabiam como escolher cada uma das drogas vasoativas, como associar as drogas. Às vezes, eles não tinham segurança nem mesmo para começar a droga. E eu achava que esse assunto era de tão importância, porque é um assunto que faz parte do dia a dia de um plantonista que está na emergência ou que está na UTI. E eu sabia que eu precisava aprender sobre aquilo. Sabe por quê? Porque quando eu me formasse, eu ia dar plantão. E eu queria saber usar as drogas vasoativas de maneira certa. Mas todas as vezes que eu perguntava a algum colega formado como aprender melhor sobre esse tema, sabe o que é que me diziam? Sinceramente, me diziam que isso só se aprende na prática. E eu ficava pensando, mas eu estou justamente na fase da prática, acompanhando os plantões com supervisão de outros colegas médicos experientes. Não é agora, justamente nesse momento, que eu deveria aprender? Pois é, o ano acabou, eu me formei, terminei a faculdade e conheci a famosa prática. E foi aí que eu vi ainda mais quantas coisas erradas sobre drogas vasoativas são ditas no plantão. Muitas vezes sem nenhuma lógica do porquê de ter começado cada droga. Isso era passado de plantão a plantão e cada um fazia uma coisa diferente, fazia algo diferente. Foi também por causa disso que eu comecei a procurar bastante artigo para ler. E vou te falar a verdade, era até cansativo, para não dizer desestimulador, os conteúdos que eu lia. Porque parecia que todos os artigos diziam sempre a mesma coisa. Vasopressor age no receptor X e a dose é de tanto a tanto. Falavam de uma forma tão superficial e muitas vezes até complexa que quanto mais artigo eu buscava ou quanto mais eu lia, mais eu ficava confuso. Por quê? Porque eu não conseguia nem entender exatamente o que é que eu tinha lido. Imagina colocar aquilo na prática. Parecia até que estava sendo feito para que eu não entendesse nada. Até que chegou um dia, ainda no final do meu primeiro ano de formado, que de tanto eu procurar ler mais de 360 artigos sobre drogas vasoativas, cometer erros, cometer acertos, relacionar cada contexto clínico e colocar tudo isso no campo de batalha, colocar em prática nos meus plantões, eu entendi uma lógica por trás de tudo. Eu entendi, na verdade, que era necessário um passo anterior. Eu percebi que as dificuldades que eu tinha para aprender sobre as drogas vasoativas, na verdade, eram pelo fato de que eu não sabia de alguns porquês, os porquês fundamentais para entender esse assunto. E é isso que geralmente ninguém te conta. Eu percebi
que era necessário um método para manejar essas drogas. E com esse método eu consegui estruturar minha mente, um conteúdo de uma forma racional e lógica. E agora eu tinha um método. Eu comecei a ter mais segurança para manejar as drogas vasoativas do meu paciente. E comecei a aplicar ainda mais esse método. Durante os plantões de UTI, eu comecei a ser preceptor de alguns alunos e residentes. E eles sempre se surpreendiam como havia uma conduta clara e lógica em relação às drogas vasoativas do meu paciente. Eu comecei a perceber que cada vez mais esses alunos pediam alguma dica ou que discutisse algum caso específico. E depois que eu explicava um passo a passo sobre como utilizar essas drogas de forma lógica e fácil, eles sempre se sentiam seguros para manejar os pacientes. E foi exatamente como eu me senti depois de ter um método. Me senti mais seguro para manejar essas drogas. E foi aí que eu pensei, por que não compartilhar esse método com mais colegas que também têm dificuldade, assim como eu tive dificuldade quando eu me formei? Pois é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero compartilhar esse método com você. Mas antes de tudo, deixa eu te contar normalmente como é que ensinam drogas vasoativas para você. Quando você está lendo um artigo, ou lendo um livro, ou mesmo fazendo algum curso, começam sempre te falando diretamente sobre a dose, ou sobre os mecanismos de ação. Ou seja, falam o que é cada droga e falam como elas funcionam e só. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou te falando. Olha esse artigo aqui de revisão. Dá uma olhada. A adrenalina é uma catecolamina que interage com os receptores alfa e beta e aumenta a resistência vascular periférica por estimulação alfa-adrenérgica quando administrados em dose superior a 0,1 microgramas por quilo-minuto. Oi? Não sei o quanto você conseguiu entender ao ler isso, e muito menos o quanto você pode utilizar dessa informação na sua prática. E por que é que eu estou te dizendo isso? Por que é que eu estou te dizendo isso? Na verdade, na vida e na prática, mais do que você entender o que e o como, primeiro você precisa aprender o porquê das coisas. E depois que você entende isso, aí sim, aí você aprende o restante. Não adianta ser de outra forma, senão você vai fingir que está aprendendo e quem está te ensinando vai fingir que está te ensinando. Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Quando você olha para esse artigo que eu te mostrei, e ele já diz o que é adrenalina e como ela funciona, se você não entende alguns porquês de cada coisa, você trava e não aprende. E vamos combinar que esse artigo é muito superficial, inclusive, não é verdade? Me diz uma coisa, sinceramente, você conseguiria utilizar a adrenalina com segurança só com o que você leu nesse artigo? Eu acho que não, né? Então, para você dar o primeiro passo nesse conteúdo, eu vou te mostrar de uma forma racional para entender as drogas vasoativas. E o que eu vou te mostrar é o porquê de cada droga de acordo com os diferentes tipos de choque. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer a fórmula da pressão arterial média? Olha só, eu vou te dizer que se você pensou que a fórmula da pressão arterial média é 2 vezes a pressão diastólica, a pressão sistólica dividida por 3, você já começou com o pé errado nas drogas vasoativas. E eu garanto que não é você o culpado por isso. Foi isso que colocaram na sua cabeça. Foi isso que te ensinaram. Mas calma, a fórmula em si, a fórmula não está errada. Porém, quando falamos em drogas vasoativas, o que precisamos saber é que há alguns passos e algumas perguntas que devem ser feitas para que você entenda como utilizar drogas vasoativas. E hoje eu vou te apresentar 3 passos que você não pode deixar de saber. E em cada passo há uma ou mais perguntas que devem ser feitas e que vai te nortear na hora de escolher as drogas vasoativas. Eu vou compartilhar com você a minha tela para ficar ainda mais fácil visualizar os conceitos que eu vou te apresentar. E o primeiro passo que você precisa saber é exatamente sobre a fórmula da pressão arterial média. Mas, antes mesmo de te ensinar o primeiro passo, deixa eu te falar o porquê as drogas vasoativas são consideradas vasoativas e o porquê elas exercem cada efeito no vaso. Então vamos começar agora efetivamente falando os porquês das drogas vasoativas. E como eu te falei, eu preciso te falar o porquê que as drogas vasoativas são vasoativas. E são vasoativas porque exercem um efeito vascular, direto ou indireto, nos vasos da periferia, nos vasos do coração ou nos vasos do pulmão do paciente. Elas também são drogas vasoativas porque têm seu início rápido. Assim que você liga uma droga vasoativa, rapidamente ela começa a fazer o seu efeito.
Além disso, ela tem um efeito curto. Se você desliga essa droga, rapidamente ela perde o seu efeito. E também ela é uma droga vasoativa porque ela tem uma dose dependência. Quanto maior a dose que você faz para o paciente, maior vai ser a resposta em relação àquela droga. Então aqui está o porquê que as drogas vasoativas são vasoativas. E agora eu vou te apresentar as drogas. As drogas que vocês sabem podem ser divididas em vasopressores, inotrópicos e vasodilatadores. Os vasopressores você já conhece. É a noradrenalina, a adrenalina, a vasopressina e a dopamina. Eu vou colocar aqui a ampola para vocês olharem. Da mesma forma, os inotrópicos, nós temos a dobutamina, o milrinone e o levosimedan. Eu vou colocar aqui também a ampola para vocês olharem. Agora, já os vasodilatadores, nós temos a nitroglicerina e o nitroprusiato. Vamos dizer uma coisa aqui. Por que o vasopressor é um vasopressor? Porque ele aumenta a resistência do vaso sanguíneo. Da mesma forma, o inotrópico é inotrópico porque aumenta a força de contratilidade do ventrículo. E os vasodilatadores exercem efeito contrário aos vasopressores. Então, eles diminuem a resistência do vaso sanguíneo. Logo, os vasopressores, como aumentam a resistência, são classificados como vasoconstrictores, fazem uma vasoconstricção. Já os inotrópicos fazem um inotropismo positivo, aumentam a força da contratilidade do coração. E os vasodilatadores fazem uma vasodilatação, relaxam a musculatura que tem no vaso sanguíneo, na periferia ou em qualquer outro lugar do paciente. Agora, ok, eu vou colocar essas 3 divisões aqui para cima para a gente estudar um pouco mais sobre elas. Vasoconstricção. O porquê que ocorre a vasoconstricção no paciente que está utilizando o vasopressor? Porque há aumento da concentração de cálcio no vaso, aumento da concentração de cálcio no vaso da periferia do paciente. A mesma coisa ocorre com o aumento da contratilidade do coração. Existe um aumento da concentração de cálcio nos vasos do coração. Então é por isso que o coração bate mais forte. Agora, com a vasodilatação, lembre-se, a vasodilatação é o contrário da vasoconstricção. Então aqui, ao invés de ter um aumento da concentração de cálcio, você tem uma diminuição da concentração de cálcio no vaso da periferia do paciente. Então perceba uma coisa, toda vez que o cálcio aumenta, ou você vai ter uma contratilidade do vaso maior, uma vasoconstricção, ou você vai ter uma contratilidade do coração maior, um inotropismo. Já quando o cálcio diminui no interior da célula do vaso, você vai ter um relaxamento da musculatura do vaso e, consequentemente, uma vasodilatação. Ok, agora vamos falar em relação aos vasoconstrictores. Quais são os receptores que provocam aumento da concentração de cálcio no vaso? Então, o primeiro receptor é o receptor alfa. E os receptores alfa provocam justamente esse aumento da concentração de cálcio. E quem age? Quais são as medicações que agem nesse receptor? Noradrenalina, adrenalina e dopamina. Agora, a gente também tem um outro receptor que aumenta a concentração de cálcio no vaso, que é o receptor de vasopressina. E adivinha quem age nesse receptor? Exatamente, a vasopressina. Então, essas são medicações que exercem a vasoconstricção. Por quê? Porque aumentam a concentração de cálcio no vaso da periferia. Agora, já o inotropismo, a gente tem o receptor beta. O receptor beta aumenta a concentração de cálcio no vaso do coração. E quem age no receptor beta? A dobutamina. A dobutamina age aqui. Mas existem outros mediadores que aumentam a concentração de cálcio e aumentam o inotropismo. Então aqui nós temos a enzima fosfodiesterase. Quando essa enzima é inibida, há aumento da concentração de cálcio. E quem inibe essa enzima é o milrinone. O papel do milrinone é exatamente aumentar a concentração de cálcio no vaso do coração. Da mesma forma, nós temos medicações que atuam aumentando a sensibilidade dos canais de cálcio. Por exemplo, aqui nós temos o levosimedan, que faz esse papel. Já na vasodilatação, nós temos um mediador, e o mediador é o óxido nítrico. E o óxido nítrico é um mediador direto que vai relaxar o vaso, que vai deixar o vaso em seu estado de vasodilatação. E as medicações que atuam aqui, nitroglicerina e nitroprusiato. Agora, eu queria trazer um conceito para você. Quando a gente fala dos receptores alfa e beta-adrenérgicos, a gente tem que lembrar das medicações que atuam aqui, que são quem? Nora, adrena, dopa e dobuta. Essas drogas que atuam nos receptores alfa e beta, elas são conhecidas como catecolaminas.
E as catecolaminas, ela possui uma molécula diferente das outras medicações, mas que tem um peso prático importante. As catecolaminas, elas dependem do pH para funcionar. Elas dependem do pH. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se essas medicações estiverem sendo usadas no paciente em um ambiente de acidose, por exemplo, elas não vão funcionar com seu efeito 100%, elas não vão funcionar plenamente. Por quê? Porque tem um ambiente de acidose e elas dependem do pH para funcionar de forma adequada. Não é que elas deixam de funcionar, mas elas não funcionam de forma adequada. Agora, se a gente tem as catecolaminas, consequentemente a gente tem uma outra classe chamada de drogas não catecolaminas. E aqui entram todas as outras drogas que a gente discutiu. Então a divisão é essa, catecolaminas e não catecolaminas. Agora você está preparado para saber a fórmula da PAM. O primeiro passo que você precisa dar é entender a pressão arterial média é o produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. E eu estou deixando aqui do lado a definição para você entre débito cardíaco e resistência. O débito é o volume que é bombeado pelo coração a cada minuto. E a resistência vascular sistêmica, a resistência do vaso que permite a distribuição do fluxo sanguíneo. Então vou te dar um exemplo aqui em relação a uma torneira aberta. O fluxo de água que está passando aqui dentro dessa torneira é de 6 litros por minuto. O que é que você acha que vai acontecer se você diminuir o diâmetro dessa torneira? Vai passar menos água. Consequentemente, se você aumentar o diâmetro da torneira, pode passar mais água. E é isso aqui que acontece. Com relação à resistência da torneira, quando você aumenta essa resistência, qual é o mecanismo que acontece em seguida? O fluxo diminui. E o contrário também é verdadeiro. E a gente pode fazer essa analogia e trazer essa analogia para o nosso organismo. Quando a gente fala de pressão arterial média, todas as vezes que o débito foi reduzido, o que é que acontece de forma compensatória em relação à resistência? A resistência aumenta. E também em relação a quando a resistência diminui, o que é que acontece com o débito? O débito aumenta. O débito cardíaco é como se fosse o fluxo de água que está sendo passado pela torneira. E a resistência vascular sistêmica é o diâmetro que essa torneira tem e que permite a distribuição do fluxo, a distribuição da água. Que acontece a mesma coisa em relação ao coração e em relação aos vasos sanguíneos. Quanto mais vasoconstricto, quanto mais apertado o vaso, mais difícil do débito cardíaco passar. Quanto mais relaxado o vaso, mais fácil o débito cardíaco vai passar. Então isso acontece de forma compensatória. É um mecanismo de compensação do organismo para manter a pressão arterial média normal. Você sabe que se a pressão cair demais ou se a pressão aumentar demais, existem problemas, existem riscos à vida do paciente. E o organismo precisa manter uma PAM em média de 70 a 105 milímetros de mercúrio. É dessa forma que o mecanismo de compensação consegue manter a PAM normal. E agora eu vou passar esses dados aqui para cima e você vai se fazer a primeira pergunta. Por que a PAM está alterada? E no passo anterior eu te mostrei que a pressão arterial média ela se mantém normal por um mecanismo de compensação. Então se a pressão está alterada porque esse mecanismo de compensação falhou. E agora a pressão pode estar alta ou a pressão arterial média pode estar baixa. E quando essa pressão arterial média está baixa, o porquê que ela pode estar baixa? Porque ou o débito cardíaco reduziu, ou você está passando menos fluxo em relação àquele vaso, ou porque a resistência vascular daquele vaso reduziu e que a pressão arterial média também reduziu junto com essa resistência vascular. Ou também a pressão arterial média pode estar alta, e quando a pressão arterial média pode estar alta, o mecanismo de compensação não conseguiu mais dar conta de manter a pressão normal. Por quê? Ou porque o débito está muito alto, ou porque a resistência vascular sistêmica está muito baixa. E, consequentemente, como é que a gente trata isso? Com drogas que aumentam ou o débito cardíaco ou a resistência vascular sistêmica. Então, débito cardíaco a gente usa, por exemplo, inotrópicos, e a resistência vascular sistêmica nós usamos vasopressores. Agora, ok, você já fez a primeira pergunta, que é porque a PAM está alterada. Agora, a segunda pergunta que você vai fazer é: por que a PAM está baixa? Se a PM está baixa, você vai se perguntar por que ela está baixa. E a gente tem tanto o débito cardíaco, como você viu, como a resistência vascular sistêmica que justificam isso. Então agora a gente vai aprofundar um pouco mais em relação à resistência vascular sistêmica na terceira pergunta que você vai fazer. Por que a resistência vascular sistêmica reduziu? E quando a gente fala de resistência,
você já sabe o conceito da resistência vascular sistêmica. E quanto maior a resistência, você faz vasoconstricção, quanto menor a resistência, o vaso faz uma vasodilatação. E essas são as propriedades do vaso, ou fazer uma vasoconstricção ou fazer uma vasodilatação para manter a PM normal. Agora vamos lá. Se o foco aqui é a resistência vascular sistêmica, a resistência vascular sistêmica reduziu por algum motivo. E reduziu por quê? Essa resistência vascular pode ter reduzido ou por uso de medicação, mas como a gente está falando aqui de drogas vasoativas no contexto de choque, o que é que acontece para a redução dessa resistência vascular sistêmica? A perda da propriedade de contração adequada do vaso. Se o vaso tem uma propriedade de contrair e vasodilatar, quando a resistência sistêmica está baixa, é porque esse vaso não está conseguindo contrair de forma adequada. E o porquê que isso ocorre? Porque na fase de um choque ou na fase de uma inflamação, há liberação de fatores inflamatórios. E os fatores inflamatórios são responsáveis pela redução da resistência vascular sistêmica. Então, como eu te falei, temos drogas que aumentam a resistência vascular sistêmica, que você já viu que são os vasopressores. E quando a gente fala de vasopressores, você lembra que a gente falou de noradrenalina, vasopressina e adrenalina. Eu vou te dizer aqui que a primeira escolha para a gente utilizar num paciente é a noradrenalina. E aí você se pergunta, mas o porquê? Já que essa aula é de porquês, o porquê que a noradrenalina é a primeira escolha? E na verdade eu vou te dizer que o motivo aqui é muito claro, porque a noradrenalina foi a droga que foi mais utilizada, foi a droga que foi mais publicada nos trabalhos científicos. Então, consequentemente, é a droga que a gente tem mais contato, que a gente sabe mais os efeitos adversos, que a gente trabalha mais. Então, é simplesmente por isso que a noradrenalina é a primeira escolha. Agora, a vasopressina, você pode utilizar ela, por exemplo, como segunda escolha. Em que momento você vai fazer isso? O paciente já estava com nora e agora esse paciente está com acidose. Lembra, a nora é uma catecolamina e a vasopressina é uma não catecolamina. Então, se o paciente tem acidose, você pode associar vasopressina para melhorar a pressão desse paciente, já que ela não depende do meio para funcionar de forma adequada. Da mesma forma, a arritmia. A noradrenalina e a adrenalina você viu que agem nos receptores alfa, mas elas também exercem ação nos receptores beta. E os receptores beta do coração, quando estimulados, provocam arritmia. E a vasopressina não faz isso. Então, pacientes que têm uma arritmia, você também pode começar uma vasopressina como segunda escolha, ao invés de começar a adrenalina. Quando é que você escolhe a adrenalina como segunda opção? Quando o paciente tem IC. O paciente com IC tem déficit de contração do ventrículo. E lembra que a adrenalina age nos receptores beta também, como eu te falei agora? Pois é, a adrenalina age como o inotrópico, age aumentando a contratilidade do coração. E por isso você pode escolhê-la como segunda opção de associação com a noradrenalina. Como a primeira escolha é a noradrenalina e ela é a que mais a gente usa, vamos aqui aprender como prescrever a noradrenalina. E existem, já vou te dizer, várias formas de prescrever a noradrenalina, mas essa aqui é a fórmula que eu vou te falar, que tem 4 mg em 4 ml e vai pegar 5 ampolas dessa noradrenalina e diluir em 180 ml de soro glicosado EV endovenoso em bomba de infusão contínua. Só lembrando, tem que ser em soro glicosado. Tem alguns trabalhos pequenos que falam que não fazem diferença entre soro fisiológico e soro glicosado, porém, quando você olha a recomendação da empresa que produziu a noradrenalina, a recomendação é taxativa. Você deve diluir em soro glicosado. E não é só isso. Você tem que lembrar de utilizar um equipo fotossensível. A noradrenalina, ela tem sensibilidade à luz. Então, toda vez que você expõe essa medicação à luz, ela corre o risco de perder o seu efeito. E vamos falar da dose. A dose que você vai utilizar, essa é uma dose que foi encontrada na literatura como a dose ótima de funcionamento dessa medicação. Ok, vamos para a quarta pergunta. Você já viu por que a PAM estava alterada, por que a PAM estava baixa e por que a resistência vascular sistêmica reduziu. Agora é o contrário. Agora, por que a PAM está alta? E mais uma vez, ou é pelo débito cardíaco ou é pela resistência vascular sistêmica. E a gente continua focando na resistência vascular sistêmica. E a quinta pergunta que você se faz é: por que a resistência vascular sistêmica está alta? Então, como eu te falei aqui, pode ser o débito cardíaco também, não tem problema, mas vamos focar na resistência. E essa resistência está alta porque há um excesso de contração do vaso sanguíneo. Se na resistência baixa o vaso não conseguia fazer uma vasoconstricção adequada,
Agora, na resistência aumentada, tem uma contração excessiva do vaso sanguíneo. Se fosse olhar para o débito cardíaco, seria por um excesso da força de contratilidade no ventrículo. Agora, se o problema é a resistência, que está alta demais, nós temos drogas que reduzem a resistência vascular sistêmica. E essas drogas são conhecidas como vasodilatadores. Você se lembra quais são os vasodilatadores? Nitroglicerina e nitroprusiato. Então vamos aprofundar um pouco mais aqui. O nitroprusiato, ele tem um efeito mais arterial do que venoso, ou seja, atuam mais nos vasos arteriais do que nos vasos venosos, diferente da nitroglicerina, que atua mais no sistema venoso do que no sistema arterial. E no dia a dia, na nossa prática, a gente acaba prescrevendo muito mais o nitroprusiato do que a nitroglicerina. Então vamos prescrever aqui o nitroprusiato. Nitroprusiato também conhecido como Nipride ou Nitrop. Você vai pegar uma ampola de nitroprusiato e vai diluir em soro glicosado 248 ml endovenoso em BIC. Pode diluir em 250 também, não tem problema, mas tem que ser em soro glicosado. Em soro fisiológico, a fabricante não recomenda que você dilua, apesar de ter também alguns trabalhos pequenos dizendo que não há diferença em relação à diluição com soro fisiológico ou soro glicosado. Mas essa droga, você também precisa saber que ela precisa ser colocada com equipo fotossensível. Dentro da molécula do nitroprusiato existe um íon chamado cianeto, e essa molécula, quando exposta à luz, pode liberar esse cianeto no organismo. E o cianeto no organismo é tóxico, faz intoxicação por cianeto, e o paciente pode, inclusive, morrer por conta disso. Ok, você já sabe como prescrever, você já sabe que precisa de uma equipe fotossensível, agora a dose é de 0,5 a 10 microgramas por quilo-minuto. Varia um pouco também na literatura essa dose, mas essa vai ser a que mais você vai encontrar em relação aos artigos e livros que você vai ler. Ok, você fez a quinta pergunta, que é por que a resistência vascular sistêmica está alta. Agora vamos para a sexta pergunta, por que a PAM está baixa? E lembre-se, essa pergunta aqui a gente fez como a segunda pergunta, só que lá na segunda pergunta a gente focou na resistência vascular sistêmica. Essa sexta pergunta é exatamente a mesma pergunta, porém a gente vai agora focar no débito cardíaco, que é exatamente o segundo passo que você precisa entender. O primeiro passo era a fórmula da PAM, o segundo passo é a fórmula do débito cardíaco. E acabou de fórmula, não vai ter outra fórmula para você decorar. Então aqui as definições para você do que é o débito cardíaco, do que é a frequência cardíaca e do que é o volume sistólico. E eu quero dizer aqui para você a definição do volume sistólico, que é o volume de sangue que é bombeado pelo ventrículo a cada minuto. E quando a gente fala de volume sistólico, ele pode ser dividido em três componentes. O componente da pré-carga, que é o que é a pré-carga? É o volume intravascular que chega ao ventrículo. Tem o componente da contratilidade, que é a força de contração do ventrículo, ou seja, o inotropismo, e tem o componente da pós-carga, que é o componente de resistência ou de obstrução da saída de sangue do ventrículo. O sangue tem dificuldade de sair do ventrículo e chegar aos vasos sanguíneos do paciente. Dentro do segundo passo, você também precisa se fazer uma pergunta, e essa pergunta é: por que o débito cardíaco reduz? Por que o débito cardíaco reduz? Débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Ou porque a frequência cardíaca reduziu, ou porque o volume sistólico reduziu. Então você se pergunta o porquê que isso aconteceu. E vamos lá, vamos lembrar que se o volume sistólico reduziu, o que é que aconteceu com a frequência cardíaca de forma compensatória? Aumentou, para o débito cardíaco se manter normal. Agora, se o débito cardíaco não conseguiu se manter normal, o mecanismo de compensação falhou. E uma vez que o mecanismo de compensação falhou, pode acontecer do débito cardíaco estar baixo. Ou do débito cardíaco estar baixo. Por quê? O volume sistólico está baixo ou porque a frequência cardíaca está baixa. Mas quando a gente fala de drogas vasoativas, principalmente no contexto dos diferentes tipos de choque, a gente vai focar nossa atenção no volume sistólico. Então você lembra que tem o problema da pré-carga. Se o volume sistólico está baixo, é porque um dos componentes do volume sistólico pode estar baixo, e esse componente é a pré-carga. Se o volume sistólico está baixo e o problema não é da pré-carga, o problema pode ser da contratilidade. E agora essa contratilidade também pode estar baixa. Mas se a pré-carga está normal, se a contratilidade está normal e o problema é a pós-carga, o volume sistólico está baixo porque a pós-carga pode estar, olha a pegadinha, a pós-carga pode estar elevada.
lembre da definição de pós-carga, é uma resistência, é uma obstrução à saída de sangue do ventrículo. Quanto maior a pós-carga, maior a dificuldade desse sangue sair. Consequentemente, o volume sistólico, que é o volume que ejeta do coração, que sai do ventrículo, vai ser reduzido. Então, perfeito. Existem drogas que aumentam tanto a frequência cardíaca, como aumentam também o volume sistólico. Drogas que aumentam a frequência cardíaca são conhecidas como cronotrópicos positivos. Drogas que aumentam o volume sistólico podem ser, por exemplo, os cristalóides, os coloides, os inotrópicos e os vasodilatadores. E ainda dentro dessa primeira pergunta, vamos aprofundar em relação aos inotrópicos. Você viu que temos a dobutamina e o milrinone. E a dobutamina, ela é sempre a primeira escolha para ser iniciada. Por quê? Porque, semelhante à noradrenalina, foi a droga que foi mais utilizada nos contextos clínicos. Então é a droga que a gente mais conhece. E como segunda opção, a gente acaba utilizando o milrinone como uma associação das medicações ou como uma segunda escolha, uma segunda classe para ser iniciada. Então, se a gente usa dobutamina, vamos prescrever dobutamina. Mais uma vez, essa prescrição pode ser diferente a depender do serviço que você esteja trabalhando. Dobutamina, 250 mg em 20 ml, essa é a ampola, e você vai pegar 2 ampolas e diluir em 210 ml de soro ou fisiológico ou de soro glicosado, e fazer isso endovenoso e em bomba de infusão contínua. E a dose também varia um pouco na literatura, mas você pode encontrar aí uma média de 2,5 a 20 microgramas por quilo por minuto. Ok, você já sabe agora o porquê que o débito cardíaco pode reduzir. Então você está apto a entender o terceiro passo, os tipos de choque. Mas vamos conceituar o que é um choque. O choque é uma falência circulatória que resulta na oferta inadequada de oxigênio aos tecidos. Então, quando há essa oferta inadequada, o mecanismo de compensação começa a agir. Só que chega um tempo que o mecanismo de compensação não consegue mais dar conta de tanta oferta inadequada de oxigênio e a pressão arterial média agora cai. E quando essa pressão cai, existem tipos de choque que justificam essa queda. Nós temos, por exemplo, o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque obstrutivo e o choque distributivo. E no choque hipovolêmico tem pouco volume no vaso. Se tem pouco volume no vaso, isso quer me dizer que a pré-carga está comprometida, ou seja, o problema é do débito cardíaco, o problema está no volume sistólico. Agora, no choque cardiogênico, cardio de coração, gênico de gênesis, de origem, origem no coração. Se a origem é no coração, o problema está sendo de contratilidade. A contratilidade não está adequada e, consequentemente, o débito cardíaco está reduzido. E no choque obstrutivo, há uma obstrução ao fluxo de sangue. E qual o conceito que eu te falei que tem uma resistência ou uma obstrução que impede a saída de sangue do ventrículo? Exato, é a pós-carga. Então, o problema no choque obstrutivo está na pós-carga. Então, quando a gente fala de choques hipovolêmicos, cardiogênicos e obstrutivos, todos esses choques cursam com diminuição do débito cardíaco. Agora, já no choque distributivo, a gente tem como principal elemento aqui o choque séptico e também o choque anafilático. E são tipos de choque que demandam uma resposta inflamatória aumentada, liberam muitos fatores inflamatórios no vaso. E o que é que acontece quando o vaso inflama? O vaso inflama e reduz a sua resistência. Ele perde a contratilidade, ele perde a propriedade de contratilidade. Ok, então agora que você entendeu, vamos lá, vamos aprofundar. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Quais os mecanismos do choque? Então, no hipovolêmico, você viu que o mecanismo principal é a redução do débito cardíaco. E, consequentemente, o que é que o organismo tenta fazer para compensar? Aumenta a resistência vascular sistêmica. Mas é um choque. E por ser um choque, a pressão vai estar baixa. Agora, no choque cardiogênico, o problema é débito ou resistência? O problema é débito. O débito também está baixo. O que é que o organismo faz para tentar compensar? Aumenta a resistência vascular sistêmica. E chega um momento que o mecanismo de compensação não consegue mais dar conta e a pressão cai. Da mesma forma no obstrutivo, o problema está no débito, o débito está baixo e a resistência vascular sistêmica está alta. Agora, no distributivo é diferente. O problema não está mais no débito, o problema está na resistência vascular sistêmica. E se a PAM está baixa, é porque a resistência vascular sistêmica também está baixa. E o que é que o organismo faz? Tenta compensar aumentando o débito cardíaco. Agora olha só, qual o padrão que a gente tem aqui? No choque hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo, nós temos um padrão de baixo fluxo ou de baixo débito cardíaco. Já no padrão distributivo,
nós temos um padrão de alto fluxo ou de alto débito cardíaco. O débito cardíaco aumentou, padrão de alto fluxo, débito cardíaco diminuiu, padrão de baixo fluxo cardíaco. Ok, respondida a primeira pergunta, vamos entender agora então a segunda pergunta. Qual o primeiro componente a tratar em relação aos diferentes tipos de choque? Antes de te falar a resposta dessa pergunta, você precisa entender que quanto mais o tempo passa em um paciente que está com choque, maior é a inflamação que esse choque provoca. Consequentemente, quanto maior a inflamação, você já viu que menor vai ser a resistência vascular sistêmica no vaso. Ou seja, quando você pega um paciente com choque, você tem que tratar rapidamente o principal componente do choque para fazer com que melhore a perfusão, melhore a pressão do paciente. Então, no choque hipovolêmico, você já viu que o problema da pressão arterial está no débito cardíaco que está diminuído. E se o débito cardíaco está diminuído, você se pergunta, por que o débito cardíaco reduziu? Lembra que a gente focou no volume sistólico. Então, é um choque hipovolêmico, o volume sistólico está baixo. O volume sistólico está baixo e, devido ao volume sistólico baixo, justifica o débito cardíaco baixo. Perfeito. Agora, por que no choque hipovolêmico o volume sistólico está baixo? Exatamente, por conta da pré-carga. Essa pré-carga também está baixa. E todas as vezes que a gente tem um choque que tem a pré-carga baixa, como é que a gente trata esse choque? Fazendo volume. Exato. A gente vai fazer ou cristalóide ou colóide, mas no caso de um choque hipovolêmico, no caso de um choque séptico, por exemplo, a gente vai priorizar pelos cristalóides. Perfeito. Agora, lembra de uma coisa que eu vou te dizer aqui. Lembra da dica. Normalmente no choque hipovolêmico, a resistência vascular é elevada, mas quanto mais tempo passa de choque, mais acontece o quê? Mais inflamado o vaso fica. E quanto mais inflamado o vaso fica, menor vai ser a resistência vascular sistêmica do seu paciente. E esse paciente agora pode precisar de vasopressor para conseguir manter uma PAM adequada, para conseguir manter uma perfusão adequada. Perfeito. Agora vamos falar do choque cardiogênico. Você já viu que a PAM é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica e que no choque cardiogênico o problema é de débito cardíaco. E o débito cardíaco está baixo. Por quê? Porque o volume sistólico reduziu. E agora, o volume sistólico reduziu por um motivo, que foi qual? A contratilidade. O coração não tem mais força para bater adequadamente e a contratilidade agora fica reduzida. O coração não consegue ejetar o volume sistólico. Então, o problema aqui a gente trata como? A gente trata com inotrópico, a gente trata dando força para o coração. Só para vocês lembrar, dobutamina e o milrinone. Agora, lembra da dica. Quanto mais o choque passa, mais a resistência vascular sistêmica, que era alta, agora vai diminuir. E vai diminuir por um processo inflamatório. E como é que a gente trata? Com vasopressor. Choque obstrutivo, a mesma coisa. O débito cardíaco caiu. Caiu por quê? Porque o volume sistólico também caiu, exato. E uma vez que o volume sistólico caiu, o que aconteceu? A culpa foi da pós-carga. A pós-carga está elevada. A pós-carga está dificultando a saída do fluxo de sangue de dentro do ventrículo. Toda vez que a pós-carga está elevada, como é que a gente trata essa pós-carga? Depende. Exato. Depende do motivo que está elevando a pós-carga. Então eu vou te mostrar aqui alguns motivos. Tamponamento cardíaco. O paciente está acumulando líquido na região do pericárdio e dificultando a ejeção do volume sistólico. O que é que acontece aqui? A gente faz uma pericardiocentese. Pericardite. Existe uma inflamação do pericárdio. O que é que a gente faz? A gente faz corticoide. No TEP, no tromboembolismo pulmonar, existe uma obstrução ao fluxo por um coágulo de sangue. E esse coágulo a gente pode retirar, por exemplo, com uma trombectomia química ou mecânica. Agora veja, tem também o EAP hipertensivo, o edema agudo pulmonar hipertensivo, que não é um tipo de choque, mas é um evento que pode elevar a pós-carga do paciente e dificultar a saída do volume sistólico. E só lembrando, quanto mais tempo passa, mais a resistência vascular sistêmica diminui e agora você também pode precisar de vasopressor. Passando agora para o choque distributivo, você já viu que o problema na verdade é a resistência sistêmica que está baixa. E uma vez que a resistência sistêmica está baixa, você se pergunta o porquê. E o porquê era porque o vaso está inflamado. E como é que você resolve a inflamação? Se a inflamação foi por conta de infecção, você faz antibiótico. Se a inflamação foi por conta de um processo inflamatório, você faz anti-inflamatório. Mas até que o seu anti-inflamatório ou até que o seu antibiótico faça efeito, a pressão do paciente está baixa. E a pressão do paciente está baixa porque a resistência vascular sistêmica está baixa. E dessa forma, você precisa de um vasopressor para tratar a pressão do seu paciente.
Agora, lembra da dica? A dica foi que quanto mais o tempo passa, mais a resistência vascular sistêmica diminui. Mas você já tem uma resistência vascular sistêmica diminuída e agora ela vai ficar ainda menor. E por conta disso, você já usava vasopressor, agora você vai precisar de mais vasopressor. Você vai precisar aumentar as doses ou associar outros vasopressores para conseguir manter a pressão do paciente normal. Então você viu que esse terceiro passo já foi bem mais rápido para você, porque você entendeu o conceito. Você entendeu os porquês de cada coisa. E a gente já conseguiu falar isso de forma mais rápida e você entender também de forma mais rápida o porquê de cada coisa, o porquê de cada droga vasoativa nos diferentes tipos de choque. Mas agora a gente vai resumir. Eu vou resumir com você todos os passos e todas as perguntas. O que é que a gente viu no primeiro passo? No primeiro passo, a PAM é o débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular sistêmica. E a primeira pergunta que você fez foi por que a PAM está alterada. E está alterada porque ou o débito cardíaco está baixo, ou a resistência está baixa, ou pelo contrário, ou o débito cardíaco está alto, ou a resistência vascular sistêmica está alta. E o organismo perdeu o mecanismo de compensação da pressão. A segunda pergunta que você fez foi por que a pressão arterial média está baixa. Se a pressão está alterada, ela pode estar alta ou ela pode estar baixa. E no caso da pressão baixa, a gente viu que foi por conta da resistência vascular sistêmica que estava baixa. A gente estudou a fundo primeiro a resistência vascular sistêmica e como é que trata com vasopressor. A terceira pergunta foi se essa resistência vascular sistêmica está baixa, por que ela reduziu? E a resposta, um processo inflamatório, que levou à perda da propriedade do vaso de fazer vasoconstricção. A quarta pergunta que você fez, por que a PAM está alta? A PAM estava alterada para baixa. Agora ela está alterada para alta. E por que ela está alterada para alta? Ainda focando na resistência vascular, porque a resistência vascular estava aumentada. Como é que a gente trata? Com vasodilatador. Exatamente. A quinta pergunta que você fez foi por que a resistência está alta. Se a pressão está alta, a resistência está alta. Por que a resistência está alta? Então, por um excesso de contração do vaso. Pode ser um mecanismo fisiológico ou pode ser por alguma outra medicação vasopressora que você esteja utilizando. E a sexta pergunta, que era igual à segunda pergunta, por que a PAM está baixa? E agora a PAM vai estar baixa não mais por conta da resistência, mas sim por conta do débito cardíaco. E quando o débito cardíaco está baixo, uma das medicações que a gente pode utilizar são os inotrópicos. Perfeito, a gente revisou o primeiro passo, vamos revisar o segundo passo, que era a fórmula do débito cardíaco. Frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E aí você fez uma pergunta, por que o débito cardíaco reduziu? E a sua resposta foi, ou a frequência cardíaca estava baixa, ou o volume sistólico estava baixo. E quando a gente fala de volume sistólico, a gente divide em 3 componentes: pré-carga, contratilidade e pós-carga. O problema da pré-carga a gente tratava com volume, o problema da contratilidade com inotrópico e o problema da pós-carga dependia do motivo que a pós-carga estava elevada. Perfeito, resumi o segundo passo, vamos resumir o terceiro passo. E o terceiro passo envolve os diferentes tipos de choque. Você se fez a primeira pergunta, quais os mecanismos do choque? E aí você lembra que são choques de baixo fluxo, quando o débito cardíaco está reduzido, ou choques de alto fluxo, quando o débito cardíaco está aumentado. E a segunda pergunta foi, qual o primeiro componente a tratar em relação aos tipos de choque? Então a gente tinha o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, obstrutivo e distributivo. No hipovolêmico a gente fazia volume, no cardiogênico inotrópico, no obstrutivo ia depender da situação, e no choque distributivo a gente faz antibiótico se for um choque séptico, ou a gente faz anti-inflamatório se for, por exemplo, um choque anafilático. E enquanto esses anti-inflamatórios ou antibióticos fazem efeito, a gente começa um vasopressor para normalizar a pressão do paciente. Agora, lembra da dica, quanto maior o tempo de choque, maior vai ser a inflamação do paciente, maior vai ser a inflamação do vaso. Quanto maior a inflamação do vaso, menor a resistência vascular sistêmica. Consequentemente, quanto menor a resistência vascular sistêmica, mais vasopressor você vai necessitar para o seu paciente, quer seja no choque distributivo ou quer seja em todos os outros tipos de choque. E esse resumo foi para estruturar na sua mente esses 3 passos e essas perguntas que você pode fazer para conseguir entender o uso de drogas vasoativas
o uso de cada droga vasoativa nos diferentes tipos de choque. Esses são 3 passos super importantes no dia a dia para conduzir um paciente. Mas esses passos que você aprendeu hoje são apenas os primeiros passos para alcançar um outro nível em relação às drogas vasoativas. A gente já discutiu bastante conteúdo, mas ainda há muito mais conteúdo que eu preciso te falar para te ajudar ainda mais a entender como utilizar drogas vasoativas no seu paciente. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não consigo hoje, só nessa aula, te falar de todos os porquês, de todas as particularidades de cada droga e nem de todas as formas que você pode destravar no manejo do seu paciente grave. Como eu te disse, nessa aula eu te mostrei apenas os 3 primeiros passos. Existem outros fundamentos que você precisa entender para se sentir seguro no plantão. E se você tiver interesse em dar um passo além nessa jornada de manejar um doente grave com segurança e sem medo, eu tenho uma boa notícia para te falar. Pensando em todas as dificuldades que eu tive com drogas vasoativas quando eu me formei, eu masterizei tudo que eu aprendi nesses 5 anos de formado e criei um curso sobre drogas vasoativas, que é exatamente o curso que eu gostaria de ter feito quando eu me formei. Um curso voltado para a prática, explicando os porquês de cada droga e de cada conduta de forma descomplicada e sem academicismos. Olha só esse depoimento aqui que Karina, nossa aluna, falou sobre isso. Me surpreendeu como vocês conseguiram fazer uma abordagem tão prática. Agora, olha esse outro aqui. Achei muito boa a forma e a didática que vocês abordaram o assunto. Se você não sabe como utilizar drogas vasoativas na sua prática, aprender um passo a passo, masterizado e feito por quem já passou por todas as dificuldades e dúvidas de um recém-formado e colocou esse conhecimento em prática é algo essencial para um aprendizado rápido e focado. Mas deixa eu te falar um pouco mais sobre esse curso e como ele está estruturado. Esse curso ele tem 6 módulos. O módulo 1 é um módulo de introdução, é um módulo essencial para nivelar o conhecimento da turma. Mesmo que você não entenda nada ou nunca tenha estudado sobre drogas vasoativas, aqui você vai aprender a base e os porquês de usar as drogas vasoativas nos diferentes contextos clínicos que vão te ajudar a destravar diante de um paciente grave. Nos módulos 2, 3 e 4 são abordados os vasopressores, inotrópicos e vasodilatadores. Discutimos a fundo cada droga, cada indicação, os mecanismos de ação, os efeitos e as dicas práticas para você nunca mais errar com essas drogas na sua prática. Já no módulo 5, são abordadas algumas drogas que não são de uso recorrente na prática, mas que fazem total diferença quando você conhece sobre elas. Olha só o que me disseram. Muito massa essa parte. Quando o pessoal do bloco cirúrgico falava sobre essas drogas, eu só balançava a cabeça e aceitava. Parece que agora é diferente, né? Agora ela conhece cada uma dessas drogas e entende o porquê de se usar cada uma delas. Agora, o módulo 6 é um módulo de revisão. Aqui abordamos de uma forma objetiva os conteúdos dos módulos anteriores, ativando de forma rápida na sua mente o conteúdo abordado, não deixando escapar nenhuma informação importante para você se lembrar. E quem me disse isso foi a nossa aluna Fernanda. Olha só, o módulo 6 está bem objetivo, fala tudo o que importa para a gente lembrar no dia a dia e prescrever. Dá até vontade de sempre consultar para revisar. Então, deixa eu te contar uma coisa. Esse curso ele é completamente online e você pode assisti-lo na nossa área de membros, quantas vezes você quiser, no dia que você quiser e na velocidade que você quiser. E mais, no conforto da sua casa, sem custos de deslocamento ou de alimentação, como acontece no caso dos cursos presenciais que você participa. Você também vai ter acesso imediato ao curso. E assim que você entrar na plataforma, você encontrará já disponível 2 módulos para você estudar. Os demais módulos eu vou liberar semanalmente para evitar que haja um overload, uma sobrecarga de informação. Assim, você consegue estudar tranquilamente todo o conteúdo e digerir com calma todas as informações. E vai ter tempo de ler os artigos complementares que iremos disponibilizar na plataforma para você, além de responder e revisar as questões do quiz que preparamos. Além desse curso, eu preparei mais 3 bônus para você potencializar ainda mais o seu aprendizado. O primeiro bônus é que teremos 4 aulas online e ao vivo, onde vamos abordar novos assuntos com casos clínicos reais. Você também terá a oportunidade de tirar dúvidas e ver a resolução das questões do quiz.
O segundo bônus eu considero como o grande diferencial desse curso, um módulo extra chamado UTI na prática. Nesse módulo eu discuto detalhadamente sobre os diferentes contextos clínicos dos doentes graves e como você deve tomar a sua conduta mediante as drogas vasoativas. Nesse módulo, tudo vai fazer ainda mais sentido. Olha o que nossa aluna Bruna disse. Esse módulo extra é show de bola. Achei o grande diferencial desse curso. E se você só dá plantão em emergência, não se preocupe. Os fundamentos desse módulo também podem ser utilizados na sua rotina. Esse é um módulo que você não consegue comprar à parte. Ele faz parte desse curso apenas como bônus. Agora, o terceiro bônus também é incrível. O terceiro bônus eu vou disponibilizar um número do meu WhatsApp pessoal, se você precisar entrar em contato diretamente comigo para tirar alguma dúvida do conteúdo ou sobre algum paciente seu que está em uso de drogas vasoativas, eu vou tentar te responder o mais rápido possível. E eu não sei se você já fez algum curso de drogas vasoativas antes, mas eu te garanto que você não vai encontrar outro curso igual a esse. E não sou eu que estou te dizendo isso não. Olha só o que Rafael disse. Confesso que não existe um curso como o de vocês. Então, se você está comprometido e quer dar um passo além para atingir um outro nível usando as drogas vasoativas no plantão, no seu paciente, tem uma coisa que eu preciso te dizer em relação ao valor desse curso. Ele não é barato. Exato, ele não vai ser barato. Esse curso é o mais completo que eu já vi. E acredite, você vai economizar muitos anos de estudo porque eu coloquei nele tudo que eu aprendi ao longo desses 5 anos de formado. E também coloquei tudo o que eu queria saber se eu não soubesse nada sobre drogas vasoativas. Tudo que eu queria saber quando eu me formei, quando eu fui para os meus primeiros plantões. Tudo de forma prática e descomplicada. Você vai saber exatamente tudo o que você precisa saber, sem precisar gastar mais dinheiro com relação a outros cursos de drogas vasoativas. Além disso, você não vai pagar nada a mais pelas 4 aulas extras que teremos online. Se você sabe quanto vale um plantão médico, eu poderia tranquilamente cobrar R$1.000 por cada aula online dessa. Isso daria em torno de R$4.000 somente para as aulas bônus que você vai ter. O módulo extra, que é o módulo UTI na prática, como eu te falei, você não consegue comprar separadamente. A única maneira de ter acesso a ele é como bônus desse curso. Só esse módulo, se eu fosse vender, teria um valor de R$597. Mas você também não vai pagar nada por esse módulo. Eu estou te dando ele de graça, eu estou te dando ele de bônus. Além disso, você vai ter acesso ao meu WhatsApp e vai poder tirar dúvidas diretamente comigo em tempo real. Eu realmente não sei qual o valor eu poderia cobrar por isso, mas também vai ser um bônus para você. E deixa eu te falar uma coisa, eu sinceramente não sei quantos plantões por semana você dá, mas se você tem pelo menos 24 horas de plantão por semana, isso significa que você vai dar 1.152 horas de plantão durante o ano. São muitas horas, na verdade, e a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quanto você acha que custa para você adquirir um conhecimento sobre drogas vasoativas que vai te acompanhar em todos os plantões pelo resto da vida? Quanto você acha que vale o sossego de saber como manejar as drogas vasoativas no seu paciente ao longo das suas 1.152 horas de plantão no ano? Esse curso vai te acompanhar em todos os plantões. Ele vai ser o teu melhor amigo. Eu vou te dar como exemplo o caso de Cíntia. Esse curso me acompanhou nos plantões durante esses meses. Em vários momentos que eu prescrevia uma droga, eu botava o fone de ouvido na aula daquela droga para aproveitar, para revisar conceitos importantes. Mas deixa eu te dizer quanto vai custar esse curso com todos os bônus que eu te falei. Se você realmente quer atingir um outro nível no manejo das drogas vasoativas, chegou a hora, chegou a sua hora. E você pode comprar esse curso por apenas 12 parcelas de R$ 68,00, ou à vista, os R$ 697,90. E vamos combinar que esse valor das parcelas é bem menor do que o valor de um plantão por mês, não é verdade? Agora, deixa eu te falar, quando você clicar no botão de compra que está aparecendo aqui embaixo nessa tela, você será redirecionado para a plataforma da Hotmart.
e o seu pagamento vai ser realizado através dessa plataforma, uma das mais confiáveis e seguras plataformas de pagamento do Brasil. E eu acredito tanto nessa segurança dessa plataforma que nós hospedamos os nossos cursos nessa plataforma. E deixa eu te falar uma outra coisa. Eu sei que quem é da área da saúde tem uma vida bastante corrida e às vezes a gente não tem muito tempo disponível. Eu fui pensando justamente nisso, que esse curso vai ficar disponível para você durante 6 meses, para você acessar aonde e quando você quiser. E se você ainda está na dúvida, sem saber se esse curso é para você, sem saber se você vai gostar desse curso, eu vou te dar uma garantia de compra de 7 dias. Mas olha só, eu acredito tanto que esse curso é para você e tenho uma certeza que você vai atingir um outro nível em relação ao manejo das drogas vasoativas. E na verdade, eu vou fazer mais. Eu estou te oferecendo mais 8 dias de garantia. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você comprar o curso hoje e por qualquer motivo você não gostar ou achar que esse curso não é para você, você vai ter 15 dias a partir da data da sua compra para desistir desse curso. E eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Basta você me mandar uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem no Instagram pedindo a devolução do seu investimento. E não precisa me explicar nem o motivo. Eu te devolvo todo o seu investimento. E tá tudo bem, a amizade continua do mesmo jeito. Agora, aqui para nós. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou colocando o meu na reta. Eu estou assumindo 100% do risco, caso você ache que haja algum risco nessa compra desse curso. Você vai ter a chance de adquirir esse curso completo para acessar durante 6 meses e ter disponível todos os bônus que eu te falei. E se mesmo assim você não gostar ou achar que não é para você, você ainda tem uma garantia estendida de 15 dias, onde você terá todo o seu dinheiro de volta com apenas uma mensagem. Você não tem nada a perder com isso. Mas eu preciso te dizer uma outra coisa também. É o seguinte, eu preciso ser muito sincero com você, como eu estou sendo até agora. Mesmo o curso sendo online, as vagas são limitadas. E não é conversinha não. Mais de 950 pessoas se inscreveram e se cadastraram para assistir a essa aula. E eu e minha equipe não daríamos a atenção adequada se todos comprassem. Para darmos uma atenção diferenciada a todos os nossos alunos, eu preciso limitar o número de vagas. Outra coisa que eu também preciso te dizer é que a última vez que nós abrimos esse curso foi no começo do ano passado. Exato, começo do ano passado. E eu sinceramente não sei quando ele estará aberto novamente. Vou ser muito sincero com você. Se você não aproveitar essa oportunidade agora, eu realmente não sei quando você terá uma outra chance novamente com essas mesmas condições que eu estou te apresentando. E lembre-se, o seu risco é zero. Eu realmente não sei o que mais eu posso te falar para você perceber que eu realmente estou comprometido com você. Comprometido em fazer você atingir um outro nível no manejo das drogas vasoativas no seu paciente. Eu estou dando 150% dos meus 50%, mas eu não posso fazer isso sozinho. Você também precisa estar comprometido com os seus 50%, porque eu sei que você também quer manejar bem os seus pacientes e ter sossego no plantão. E se você também está comprometido em dar o próximo passo e mudar o jogo no manejo das drogas vasoativas sem medo no plantão, então clica no botão de compra que está aparecendo aqui embaixo da tela e não perde essa oportunidade. O que eu mais achei interessante foi que tu construísse desde a base. Tu se preocupasse em fundamentar as coisas. Eu sempre fui de precisar explicar tudo no meu juízo para poder entender. E eu senti que foi isso que vocês se preocuparam em fazer, sabe? Porque o curso de droga vasoativa ele fala muito mais desses cálculos de débito, de como levar em consideração a anemia do paciente, oferta, demanda. Tem uma parte muito boa de fisiopatologia, de fisiologia, de como cada droga atua, vai para GMP cíclico, vai para um lado, vai para o outro. Tem as dicas de como calcular as vazões. Torna a indicação de uma droga vasoativa que não seja uma coisa que eu estava até comentando com vocês, de orelhada. Que não seja somente, vamos ligar Nora para todo mundo, e se não der certo a gente adiciona Dobuta, e se não der certo adiciona Dopa, porque eu tenho que fazer alguma coisa, não fazer como ela funciona. E vasopressina
para dizer que tem 4 drogas ativas e é magia. Ninguém sabe como aquilo funciona. Tem gente que diz que é pro rim, melhor o rim. Entende? Essas coisas acontecem. Mas falando do curso em si, ele me ajudou muito a saber quais drogas indicar, saber o que as drogas estão fazendo e saber como usar elas nas dosagens certas. Porque é uma coisa que as pessoas não fazem muito. A primeira coisa que eu faço quando eu chego num plantão que tem um paciente em droga, eu pego a bolsinha, viro e vou ver qual é a diluição. Porque eu estou no mesmo hospital, eu tenho 3 pacientes, as 3 têm diluições diferentes às vezes. Está tudo usando a mesma coisa. Então, eu vou ver por que aquela droga entrou, por que ela saiu. Eu gosto da UTI, eu acho que tem muitos fatores no paciente, eu acho que é um grande quebra-cabeça. Por exemplo, você vê a fluido-responsividade, pensar nas patologias de base dele, o que é que aquela droga está fazendo. Então, fazer os cursos de vocês fazem com que tire um pouco da névoa, sabe? Daquele paciente crítico, complicado. Eu queria te dizer que foi um prazer dividir o dia de hoje com você. A gente se encontra lá na área de membros. Ah, e esse curso também tem certificado, tá bom? Ok, a gente se encontra lá. Até lá.